partir de intensos debates e mobilizações nas últimas décadas, o movimento de mulheres denunciou a desigualdade de gênero no campo do direito e obteve conquistas legislativas no Brasil e em vários países do mundo. O Fique Ligado vai trazer agora o avanço dos direitos das mulheres no âmbito jurídico. Os direitos das mulheres no Brasil foram construídos ao longo do tempo e as vitórias são muito recentes. Na primeira Constituição do país, em 1824, apenas o homem era considerado um cidadão. A evolução se inicia a partir de 1934, que sagrou pela primeira vez o princípio de igualdade dos sexos, que, na verdade, não eram tratados de forma tão igual assim. E essa rotina de cuidar da casa enquanto o marido trabalha faz parte de um passado que muitas mulheres da atualidade querem esquecer. Mas vale lembrar, o trabalho externo sem autorização do marido só começou em 1943. Elas só votaram pela primeira vez em 1946, apesar da Constituição de 34 ter permitido. O anticoncepcional oral só foi liberado no fim da década de 1960. A luta pela igualdade no ambiente de trabalho se iniciou em meados de 1970. Em 1977, o divórcio foi permitido. A primeira delegacia da mulher foi criada em 1985. Apenas em 1988, a Constituição considerou a licença maternidade de 120 dias, além de incluir direitos humanos, sociais e trabalhistas para as mulheres. Em 2006, a Lei Maria da Penha as protegeu da violência. E muitos anos depois, a Lei do Feminicídio veio em 2015. Não podemos esquecer de citar um fato curioso em toda essa história. O Código Civil de 1916 definia a mulher casada como incapaz de realizar certos atos e previa que ela necessitava da autorização de seu marido para exercer diversas atividades, inclusive a de ter uma profissão ou receber uma herança. Em 27 de agosto de 1962, a Lei 4.121 mudou essa situação. Acredite, com o Estatuto da Mulher Casada, o marido deixou de ser o chefe absoluto da sociedade conjugal. A lei mudou mais de 10 artigos do Código Civil vigente, entre eles o 6º, que atestava a incapacidade feminina para tomar alguns atos, além de poder tornar-se economicamente ativa sem necessitar da autorização do marido. A mulher passava a ter direito sobre os seus filhos, compartilhando o pátrio poder e podendo requisitar a guarda em caso de separação. Nos dias de hoje, os cônjuges têm os mesmos direitos e deveres em relação à casa, os filhos e os bens. Ainda sobre avanços, com o passar do tempo, as mulheres vêm conquistando espaço importante na sociedade, quase que na mesma proporção do tamanho da importância que representam no ambiente doméstico. O mercado de trabalho tem sido ocupado cada vez mais por mulheres que assumem o protagonismo em empresas e posições antes consideradas masculinas. Por muito tempo, a ideia das mulheres em funções de prestígio era considerada uma realidade distante. Ao longo da história, elas cuidavam do lar e da família, enquanto os homens conquistavam seu espaço no ambiente corporativo. Mas, através de muita luta e persistência, as mulheres têm se projetado cada vez mais em cargos que antes só eram ocupados por homens. Podemos citar a segurança pública, a construção civil, o ambiente de negócios, a gestão pública, a política e muitas outras áreas. Apesar dos avanços, a percepção da sociedade em relação à mulher ainda precisa melhorar.
Dados da pesquisa Atitudes Globais pela Igualdade de Gênero, publicada em 2019, mostram que 3 em cada 10 pessoas no Brasil admitem que se sentem desconfortáveis em ter uma mulher como chefe. A resistência às mulheres líderes é maior entre os homens, alcançando 31% deles, enquanto 24% das trabalhadoras no Brasil pensam da mesma forma sobre serem lideradas por alguém do mesmo sexo, segundo o estudo da Ipsos. A boa notícia é que no Brasil elas já estão sendo mais aceitas. O percentual de empresas com pelo menos uma mulher em cargos de liderança foi de 93% em 2019, um salto considerável em relação aos 61% do ano anterior, conforme a última edição da International Business Report. E você, o que acha sobre a ocupação das mulheres nos espaços de poder? Por outro lado, a representatividade das mulheres ainda é abafada por um universo quase que exclusivamente masculino. Somos minoria nas chefias do Poder Executivo e também no Poder Legislativo. Os números do cenário nacional também se refletem em Mato Grosso do Sul. Somos maioria da população, mas estamos subrepresentadas em vários setores da sociedade. Na política, somos minoria. Em pleno século XXI, a voz feminina ainda é abafada pelo machismo e preconceito. No país, a política é dominada por homens. Apenas 11,9% das prefeitas são mulheres. Em 27 estados da federação, só temos uma governadora. No Congresso Nacional, no Senado, temos 12 mulheres e o restante das 81 cadeiras é ocupada por homens. Na Câmara dos Deputados, elas ocupam 77 vagas, ou seja, 15% do total de 513. De 2018 para cá, em Mato Grosso do Sul, os homens também são maioria. A Assembleia Legislativa não conta nesta legislatura com nenhuma mulher. No Poder Executivo, dos 79 municípios do estado, apenas 8 são administrados por mulheres. Na Câmara de Vereadores da capital, Campo Grande, temos 2 representantes do sexo feminino. Quais são os caminhos para aumentar a influência da voz feminina nas decisões do nosso país? No que diz respeito ao mercado de trabalho, o setor rural também tem garantido o sustento de famílias por meio da mão de obra feminina. Todos os anos, a data de 15 de outubro é marcada pelo Dia Internacional das Mulheres Rurais. Este dia foi instituído pela ONU no ano de 1995, com a proposta de elevar a consciência mundial sobre o papel da mulher no campo. Dados recentes do governo federal revelam que no Brasil existem cerca de 14 milhões de mulheres que se sustentam graças ao trabalho no setor agropecuário. Os números são do Ministério dos Direitos Humanos. Quando uma mulher conhece seus direitos, ela se torna cada vez menos vítima e cada vez mais responsável pelo seu destino. Ela se torna protagonista de sua própria história. O governo do estado de Mato Grosso do Sul, por meio de atividades extracurriculares, está levando às escolas diversos temas ligados ao empoderamento feminino, uma forma de transformar as futuras gerações e combater a desigualdade entre os gêneros. Este local, próximo ao distrito de Ayanduí, na BR-163, abriga uma das comunidades quilombolas mais antigas da capital. Entre terrenos e casas, as famílias plantam verduras como couve, alface, temperos. Produtos que têm como principais destinos os supermercados e a merenda escolar da rede pública.
A comunidade quilombola Chácara Buriti, em Campo Grande, existe há 89 anos. Foi fundada em 1930. Antigamente, o foco principal da economia era a olaria, a cerâmica, por meio da produção de tijolos. Hoje, essa atividade mudou e as famílias se sustentam com base na agricultura familiar, principalmente com a produção de hortaliças. Elaine conta que para desempenhar a atividade no campo foi preciso um certo esforço. Segundo ela, tudo começou há cerca de 10 anos. Com a ajuda de cursos, há cerca de 50 famílias que aqui vivem se adaptaram à nova atividade. Para a olaria, aí nesse intervalo a gente começou a trabalhar na horta. Tem uns 10 anos mais ou menos, de 2008 para cá começou, né, o projeto da horta. Daí a gente começou a desenvolver, né, os trabalhos da horta, plantando folhas, algumas das vezes legumes, assim, mas a maioria das vezes foi folha. No começo, assim, a gente tivemos, né, a equipe técnica que veio aqui da prefeitura, né, que é com a SEDESC, que deu algumas orientações para a gente, coisas que a gente não sabia como, né, manusear direito. Eles explicaram, ajudaram a gente bastante. Assim como Elaine, Antônia também tira seu sustento do trabalho na horta. A atenção, que é praticamente em tempo integral, mantém o local limpo e as condições ideais para o cultivo. Eu estou aqui já faz uns 10 anos, quando eu casei, eu vim para cá. Aí desde então a gente começou a mexer com horta, a plantar. Aí foi aprendendo a ter gosto pela coisa e continuou, foi dando continuidade. E é um dinheirinho extra que vem por fora. E as mulheres têm um papel importante no resultado do trabalho. Elas fazem de tudo um pouco no que diz respeito à produção, principalmente porque os ganhos também ajudam nas despesas da família. Nós fazemos de um tudo, né? Plantamos, molhamos, adubamos as verduras, colhemos, fazemos as entregas. É um agregado a mais no financeiro, né? Para a gente ajudar o nosso marido em casa, a gente poder comprar uma coisinha diferente. As mulheres são boas fazendo isso? Elas são boas no que fazem? Com certeza, elas são muito boas. A gente trabalha junto, né, no coletivo, aí, uma ajudando a outra, o que uma tem dúvida, né, procura para a outra. Aí o que a gente não sabe, né, tem o técnico que a gente pode estar procurando orientação, mas tem dado certo. E o Fique Ligado termina aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.